Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Irão e a Rússia estão a ameaçar a Europa. Será que a NATO está preparada? Há novos planos da NATO para defender a Europa de diferentes cenários de ataque. Perante a ameaça russa, que mantém vivo o conflito na Ucrânia, a NATO já desenhou um plano para responder a um eventual ataque russo contra os países bálticos. Foram apresentados detalhes desse plano na imprensa alemã. Está em cima da mesa a resposta a uma guerra terrestre e a possibilidade de criar uma barreira de drones. Ao mesmo tempo, a NATO tem planos para responder à ameaça iraniana. Ainda esta semana, o Irão ameaçou atacar bases dos Estados Unidos da América na Europa. A NATO garante que está pronta para defender todos os aliados. Vamos falar com o Coronel José do Carmo. Eu sou o Miguel Cordeiro e esta é a história do dia de quinta-feira, 20 de agosto. Bem-vindo, Coronel José do Carmo. Olá, Miguel. Estamos perante novas ameaças à Europa neste momento. Podemos falar aqui de duas grandes ameaças. A Rússia, que tem sido uma ameaça constante nos últimos anos, e agora o Irão, que já faz ameaças concretas também de ataques às bases norte-americanas em território europeu. A NATO diz que está preparada. Nós vamos falar aqui um pouco do que sabemos sobre esses planos, sobre essa preparação. Vamos começar talvez pela ameaça russa. O jornal alemão Bild revelou planos da NATO para responder a um ataque russo nos Bálticos. Há vários pontos neste plano. Vamos já detalhar esses pontos. Antes disso, queria perceber consigo se considera esta uma possibilidade real de ataque à Europa neste momento, um ataque russo aos Bálticos. Bem, a intenção imediata, portanto, o que se passará já a seguir, o Serviço de Informações Externo da Estónia avaliou que a Rússia não tenciona atacar militarmente nenhum membro da NATO no próximo ano, portanto, nem em 2026 nem em 2027. E isto resulta da dissuasão, enfim, e não de fato estarem bem dispostos ou estarem predispostos a isso. Agora, em termos de capacidades futuras, a Rússia está a reconstituir o seu distrito militar de Leningrado, portanto, aumentou para 7 divisões e várias brigadas as suas forças na zona da Carélia, junto aos Estados Bálticos, e, portanto, está claramente a aumentar o seu dispositivo na zona. De qualquer maneira, a Dinamarca, os intelligence dinamarqueses, estimou que se neste momento a guerra com a Ucrânia congelasse e a Europa não se rearmasse, portanto, num ritmo melhor, a Rússia em 6 meses seria capaz de fazer uma guerra local, ou seja, contra a Estónia, contra a Polónia, contra a Letónia, mas demoraria cerca de 2 anos a ter em condições de fazer uma guerra em larga escala contra vários países do Báltico ao mesmo tempo. E, portanto, apontaria para 5 anos para uma guerra em grande escala contra a Europa sem a participação americana. Portanto, estamos a falar em prazos que vão de 6 meses, no caso da guerra parar, da guerra congelar na Ucrânia, que não é o caso. Enquanto a Rússia estiver empenhada na Ucrânia, dificilmente está em condições de executar uma guerra. Não estou a falar em provocações, portanto, no curto prazo o mais provável é sabotagens, ciberataques, interferências, incursões aéreas, de drones, de mísseis, escoltas armadas, que é o que neste momento está a tentar fazer no Báltico, e pronto, e basicamente é isso que a Rússia está capaz de fazer neste momento com as condições atuais. A NATO prepara-se de facto e há este plano de resposta a um possível ataque no Báltico. Vamos ao que se sabe deste plano da NATO, porque foi revelado que caso as forças russas lancem de facto ataques com mísseis e drones contra os Estados Bálticos e em seguida realizassem uma invasão terrestre convencional, a NATO poderia responder com uma tentativa de destruir os sistemas de ataque russos. Como é que isto funcionaria? Daquilo que foi divulgado? A NATO mudou a sua doutrina em relação à ameaça russa. Passou de uma lógica que tinha até agora, que era de força simbólica, que era atrasar uma invasão até chegar em reforços e depois recuperar o território. Passou dessa lógica para uma lógica de defesa avançada, ou seja, impedir desde o primeiro dia um fato consumado russo. E pode acontecer em algumas zonas ali da Estónia, a Narva, no caso também daquele corredor, um corredor que é ali entre a Bielorrússia e Kaliningrado. E, portanto, a NATO neste momento desenvolveu planos, obviamente, há planos, e estes planos implicam que há mais forças no terreno, desde o primeiro dia, portanto já há mais forças no terreno, já lá estão de facto muitas forças, há unidades previamente atribuídas aos planos, unidades reais, concretas, atribuídas aos planos, novos comandos de corpo, uma defesa aérea reforçada, vigilância marítima. E portanto,
Neste momento temos planos regionais que foram aprovados já em 2023, logo no início, dirigidos, portanto, que estão ali com forças nacionais destacadas já na zona. Em primeiro escalão, por exemplo, neste momento a NATO tem 9 agrupamentos multinacionais no flanco leste, quer dizer, na Letónia tem uma brigada multinacional liderada pelo Canadá, a Lituânia é uma brigada blindada alemã, a Estónia tem um agrupamento liderado pelo Reino Unido, na Polónia está uma unidade liderada pelos Estados Unidos e, portanto, tudo isto são unidades que estão já lá. Portanto, e a finalidade é justamente esta, é impedir um fato consumado, ou seja, impedir que a Rússia avance, imaginemos a cidade de Narva, que é ali na Estónia, que está perto, está logo na fronteira, e depois o que obrigaria a retomar. Portanto, a ideia é defesa avançada e não já dissuadir e depois esperar forças. Portanto, a ideia é mesmo, não é uma defesa em profundidade, ou seja, esperar que eles avancem e depois retomar, não, é mesmo defender à frente. E esses planos estão feitos para isso e a evidência desses planos é que já há unidades colocadas multinacionais, além das unidades nacionais, obviamente, colocadas nessas zonas, portanto, nas zonas que se consideram mais críticas. Os drones têm aqui um papel também importante. Há aqui a intenção de criar uma barreira defensiva de drones na fronteira com a Rússia e com a Bielorrússia. Pois, os drones, obviamente, os drones entroncam dentro dos planos, dentro das doutrinas que existem. A Europa, há claramente uma intenção e já está a começar a estar em marcha, enfim, a produção massificada de drones. Portanto, agora é incorporar isto nas doutrinas, porque uma coisa é ter as armas e depois ter a sua integração em doutrinas coerentes, que a Europa neste momento já aprendeu muito com a Ucrânia. Eu penso que há países que estão ali na linha da frente que já aprenderam muito mais que nós, por exemplo, aqui em Portugal, e já conseguem, já têm claramente instrução e formação de unidades para atuarem com esta nova condicionante dos drones, que são armas que vieram de fato inovar e mudar completamente o rosto da batalha. E, portanto, sim, os drones hoje em dia são inescapáveis. Uma unidade militar que não esteja capaz de usar drones para ver, para disparar, para vigiar, para reforçar, está em uma desvantagem terrível. Portanto, hoje em dia não basta ter carros de combate, nem viaturas de combate de infantaria, tem que se ter drones, porque os drones, de facto, nem artilharia. Os drones hoje estabelecem uma zona de morte à frente das unidades que não se pode, enfim, as unidades não se conseguem mexer se não tiverem esta cobertura de drones. E já não se faz uma guerra sem drones. De facto, neste plano de resposta da NATO, foi divulgado que também há um possível cenário de ataque a infraestruturas russas, ou seja, atacar infraestruturas em território russo. Isto, neste caso, não levaria uma escalada grave de um possível conflito? Não, se a Rússia já tivesse, isto já, assim, neste momento, uma escalada, se fosse a NATO, ou os países da NATO, os primeiros a fazer isso. A partir do momento em que a Rússia faz ações que não pode negar, portanto não tem negabilidade, ou seja, ações que são claramente, digamos que ações dentro do território de países da NATO, a partir daí aplica-se o artigo 5º, ou seja, o artigo 5º e os planos aí implicam atacar também o terreno adversário, implicam ir atrás olha, por exemplo, o Mar Báltico seria imediatamente fechado à Rússia, portanto, que os estreitos da Dinamarca seriam fechados, a Rússia não poderia tirar, usar o Báltico para navegar, porque seria fechado, é um lago da NATO, o Mar Negro também seria fechado, porque a Turquia também é da NATO. Portanto, ou seja, se houver isto, já estamos numa guerra. A escalada aí a guerra é guerra, e quem não escala perde, né? De facto, pode parecer até um pouco estranho, para quem nos ouve, estarmos a falar em detalhe de alguns destes planos, mas divulgar estes planos e torná-los, em parte, públicos, faz aqui parte da estratégia da NATO de dissuasão, certo? Não, os planos, do outro lado também não são tontos, também sabem ver as coisas, sabem que há planos, os planos são feitos com hipóteses. Portanto, um plano é uma coisa, é um exercício de prospectivo que se faz se acontecer esta hipótese, devemos fazer isto, com aqueles meios. Isto são os planos. Depois, tem ordens, estes planos passam a ordens quando as hipóteses se verificam, mas as ordens não são conhecidas, as ordens estão lá escondidinhas nos envelopes, só são tomadas no momento em que o plano passa a efetividade, ou seja, os russos sabem que há planos, nós também sabemos que eles têm planos, por exemplo, para tomar o corredor entre Kaliningrado e a Bielorrússia, planos existem, e perante essa, digamos que a possibilidade lógica desses planos, fazem-se também contraplanos. Agora, o que realmente está nos planos, nós não sabemos, porque, enfim, ninguém divulga essas ordens às unidades que constam dos planos, né? Só quando os planos passarem a ordem, de facto, passarem a uma execução, né? Nós já voltamos a esta conversa com o Coronel José do Carmo, fazemos apenas uma curta pausa. Houve ali um período de manhã
em que pensávamos que tínhamos perdido o alvo. Ou seja, o hotel tinha 2 entradas, não é? E não havia noção de que havia a outra porta também. Esta é a história do espião português que vendia segredos à Rússia de Putin e da operação internacional para o apanhar, que envolveu a PJ, a polícia italiana e os serviços secretos americanos. Começa a ter manobras sucessivas de contravigilância, comportamento errático, senta-se num sítio, levanta-se e vai para o outro, volta para trás. Episódio 4. Perseguição em Roma. A vida dupla do espião traidor é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Ivo Canelas, com banda sonora original de Bruno Pernadas. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso a esta história do dia, falar de ameaças à Europa e dos planos da NATO. Coronel José do Carmo, podemos dizer que, com estes planos e com aquilo que já conhecemos, a Europa e a NATO, de certa forma, estão a aprender com erros do passado, e que fez falta à Europa, por exemplo, a existência de planos mais concretos no momento da invasão russa à Ucrânia? Sim, o grande erro do passado foi o que aconteceu após a Guerra Fria, quando se acreditou, enfim, que o fim da história tinha chegado e que não havia mais guerras. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples, mas que se repete em todo o teatro de operações, em todo o teatro europeu. A Alemanha, na altura ainda a Alemanha não era unificada, a Alemanha Ocidental, tinha quase 4.000 carros de combate, que era a rainha das batalhas, enfim, em termos de manobra. Agora tem 300, portanto, ou seja, e isto reflete-se em todo este é um exemplo, mas repete-se em todos os países. A Holanda tinha não sei quantos carros de combate, mas umas centenas, deixou de ter. Portanto, tudo isto aconteceu pela Europa toda, e não só nos carros de combate, mas no resto das armas. Portanto, a Europa desarmou-se, acreditando que, havendo uma superpotência com a qual estava aliada e continuava, enfim, a manter uma capacidade militar forte, que isso bastava, e porque também acreditou que a Rússia estava definitivamente neutralizada, ou pelo menos havia um prazo, a Rússia não se conseguiria levantar tão cedo depois da União Soviética claudicar, e não viu os sinais, não viu Vladimir Putin a atacar na Geórgia, a atacar na Chechênia, a tomar a Crimeia, não viu nada disso como ameaças que pudessem pôr em causa a sua tranquilidade, e por isso não estava preparada, de facto. Esse é o grande erro, e acreditou que a paz perpétua estava aí, não é? E pronto, e neste momento está a acordar com a ameaça a bater-lhe à porta, e obviamente está a fazer as coisas não com a rapidez com que se desejaria, porque neste momento ainda tem muitas lacunas em termos de, por exemplo, armamento ofensivo. Tem muitos aviões, tem mais aviões que a Rússia, tem mais navios que a Rússia, mas falta-lhe integração, falta-lhe intelligence, a capacidade de vigilância, falta-lhe armas ofensivas capazes de atingir a profundidade russa. Não tem, por exemplo, mísseis tipo Tomahawk. A Europa não tem a França alguns, mas porquê? Porque os mísseis intermédios estavam proibidos e a Europa não tem nenhum, a Rússia tem milhares. Portanto, esse aspecto a Europa não tem, e portanto há algumas lacunas que estão aí. Agora, com os drones também, temos na verdade uma Rússia com uma capacidade acrescida de fazer a guerra com este tipo de meios, uma guerra diferente, a Ucrânia também, mas a Europa não tem experiência de combate, portanto vai ter que aprender muito, e é bom que aprenda com o que está a acontecer, aprender com os erros dos outros, no fundo. Sim, é isso que se pretende. Estava a falar de ameaças a bater à porta, e de facto há mais uma ameaça a bater à porta nesta semana, do Irão. O Financial Times noticiou que o Irão pondera atacar aos militares na Europa se Donald Trump intensificar a guerra no Médio Oriente. Isto seria uma escalada grave deste conflito. Não, vamos ver, isto já aconteceu. Este cenário não é teórico. Em março deste ano, a NATO interceptou mísseis balísticos lançados contra a Turquia e também drones lançados contra Chipre, que são países da NATO. Portanto, isto já aconteceu. Agora, o que é que a Aliança fez? Não entrou em... Portanto, isto é uma ameaça. O Irão faz isto para dissuadir. O Irão não tem, com certeza que tem mísseis balísticos, não tem assim tantos como quer fazer crer, mas tem mísseis balísticos e, de facto, pode ser uma ameaça. O que fará a Aliança, enfim, os países da NATO, é elevar a postura antimíssil. Não decidiram acionar o artigo 5º, nem a Turquia, nem Chipre acionaram o artigo 5º. O que fez foi reforçar meios navais, foi aumentar a defesa antimíssil, antidrone, enfim... Foi defesa em contenção e não entrada automática em modo de guerra. É evidente que se os ataques iranianos forem substantivos, portanto forem coisas a sério e não apenas mera gesticulação,
para dissuadir. Bom, aí entra-se num outro tipo de... Aí tem que haver uma resposta militar coletiva. Portanto, O que é que está a falar? Seria atacar diretamente a NATO, o Irão? Vamos imaginar, por exemplo, que o Irão lança um míssil sobre uma base americana... No Chipre ou na Bulgária? Por exemplo, e morrem não sei quantas pessoas. Bom, aí é evidente que a Bulgária iria acionar o artigo 5º, portanto, e aí a NATO, obviamente que há consultas, mas aí seria óbvio que teria que haver uma ação coletiva contra o Irão. Isso aí não seria instantâneo, mas iria haver uma ação coletiva, claro. Eu não creio que o Irão, a não ser que sejam suicidas, se arrisca uma coisa dessas, quer dizer, isso é aumentar a ameaça que tem sobre o seu território, já não é pequena, claro. E portanto não me parece que haja muita lógica, a não ser na lógica do homem maluco, que batem toda a gente à volta, mas no fim não tem grande escapatória, não é? Coronel, para terminar, a Europa tem reforçado de facto a capacidade defensiva, estávamos a falar disso ainda há minutos, é de facto uma corrida contra o prejuízo face aos conflitos que estão em curso e aos atrasos que a Europa teve, também já nos explicou isso, mas está mesmo a Europa preparada para responder às ameaças externas mais iminentes perante todo o cenário que se vive neste momento? Está mais preparada do que estava, convenhamos, e acho que todos estamos de acordo com isso, está mais preparada do que estava há 4 anos, né? Que de facto não está preparada para nada. Está preparada para missões de paz. Nós aqui, inclusive, no nosso exército e no nosso formado, era missões de paz. Fazíamos missões de paz. Aprendíamos a fazer missões de paz com capacetes azuis. As missões de guerra eram consideradas já de um outro tempo, um tempo antigo, um tempo bárbaro. Agora sim, está mais preparada, já tem mais forças, está a criar, está-se a rearmar aos bocadinhos, está a aumentar a sua capacidade de produção de sistemas. Sei lá, neste momento até Portugal já fabrica drones que são usados na Ucrânia, portanto... Está realmente a melhorar. Agora, como disse há bocado, há capacidades que ainda não tem. Não tem capacidades de defesa antimíssil autónomas, portanto, ou seja, depende dos Estados Unidos para isto. Não tem capacidade de vigilância e de integração, vigilância de campo de batalha por satélites. Tem alguma, mas não tem muita. Não tem. E depois tem uma coisa que lhe falta bastante, é a integração. Ou seja, apesar de serem muitos meios, os países da Europa têm muitos meios em conjunto, têm uma marinha muito maior que a da Rússia, têm muitos mais aviões que a Rússia, mas falta-lhe a integração. Portanto, a integração é sistemas que, no fundo, tragam informação do campo de batalha até onde se decidem as coisas, informação, e para depois decidir ataques. Tudo isto é feito hoje em dia em países como os Estados Unidos ou como Israel, é feito em segundos. Portanto, essa integração de dados e depois a decisão dos alvos e dos meios que existem é tudo feito em segundos. Na Europa não tem esta capacidade neste momento, falta-lhe isso, e depois falta-lhe meios de ataque em profundidade. Apesar de ter aviões, os aviões levam homens, e se do outro lado houver uma defesa aérea muito forte, vai haver baixas, vai haver mortos, enquanto países como a Rússia e o Irão atiram mísseis, portanto, e esses mísseis constituem uma maneira de atacar que não arrisca ninguém do próprio país. No fundo, é lançar umas bombas para o adversário, que tem efeitos psicológicos e efeitos reais, porque os mísseis hoje em dia são muito precisos. Nós não temos isso ainda. E por isso, sim, ainda não estamos capazes de responder. Mas mesmo, por exemplo, que a Rússia lança um míssil balístico sobre Varsóvia, por exemplo. A Europa não tem nenhum míssil balístico capaz de atingir Varsóvia, portanto, não há nada. Tem mísseis balísticos de curto alcance, capazes de atingir Moscou, quero dizer. Não há uma resposta a este tipo de ameaças. Pronto, e precisamos de uma resposta a este tipo, porque se não tivermos uma resposta ao nível em que o inimigo nos ataca, somos obrigados a aumentar um nível de resposta. Isso sim é escalada. Aí estamos a dar ao adversário um pretexto para também escalar. Claro. Enquanto se a resposta for equivalente, ele talvez não passe para outro nível, para outro patamar. Portanto, ou seja, quando não há meios de defesa, quando não há armas, estamos a estimular a agressão do adversário. E, portanto, quando ele sabe que nós também temos essa capacidade, hesita antes de a usar. Sim, portanto é uma corrida contra o prejuízo que continua e promete continuar. Sim, mas está melhor do que estávamos. Estamos otimistas, não é? Obrigado, Coronel José do Carmo. Obrigado, eu. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Tomás Ferreira, a música do genérico é do João Ribeiro, eu sou Miguel Cordeiro. Até amanhã. A história do dia tem o apoio de Casino Online Bacana Play. Quer dar um play na diversão? Entre no Casino Online Bacana Play e descubra jackpots, promoções e muitos jogos. Mas faça-o com responsabilidade. Descubra ainda o bónus de boas-vindas e levantamentos imediatos. Bacana Play. Dá um play na diversão. Jogue com moderação.